Quantos relatos de abduções e avistamentos de OVNIs você já viu por aí? Acredita em algum deles? Você mesmo já foi abduzido? Que tal conhecer uma das mais famosas histórias de abdução que aconteceu em Allagash Waterway em 1976? Até hoje, ela divide opiniões, apesar de ter algumas evidências a seu favor. Fica aqui comigo e veja todos os pontos de vista sobre ela. Vamos lá! E aí, Terrófilo, Mauro Plachino aqui. Você acredita em alienígenas e abduções? Se você é um dos milhões que acredita, você precisa conhecer a abdução de Allagash Waterway, uma das mais famosas e convincentes evidências de que os alienígenas estão visitando e sequestrando os seres humanos. A história começa em 1976, quando 4 amigos artistas decidiram fazer uma viagem de acampamento e pesca no Allagash Waterway, um conjunto de lagos e rios na floresta do Maine, nos Estados Unidos. Eles eram os irmãos gêmeos Jack e Jim e os seus colegas Chuck Wreck e Charlie Foltz. Na segunda noite da viagem, eles acenderam uma fogueira na margem do lago e saíram em um barco para pescar. Foi então que eles viram uma esfera luminosa pairando sobre as árvores. Eles ficaram curiosos e tentaram sinalizar para ela com uma lanterna. Para sua surpresa, a esfera começou a se aproximar deles rapidamente. Eles entraram em pânico e remaram de volta para a terra. Mas a esfera os seguiu e os envolveu em um feixe de luz. Eles sentiram uma sensação de dormência e perderam totalmente a consciência. Quando acordaram, eles estavam de volta à margem do lago, mas a fogueira que eles tinham deixado queimando estava completamente apagada. Eles acharam que tinham ficado fora por apenas 20 minutos, mas na verdade tinham se passado quase 2 horas. Eles não se lembravam de nada do que tinha acontecido depois que foram atingidos pelo feixe de luz. Eles voltaram para o acampamento e tentaram esquecer o incidente. Anos depois, Jack e Jim começaram a ter pesadelos sobre serem examinados por criaturas estranhas em uma sala metálica. Eles procuraram ajuda psicológica e foram submetidos a sessões de hipnose regressiva. Sob a hipnose, eles revelaram que tinham sido levados para o interior da esfera luminosa, onde foram submetidos a procedimentos médicos invasivos por seres com grandes olhos negros, cabeças grandes e corpos magros. Eles também disseram que os seus amigos Chuck e Charlie passaram pela mesma experiência. Chuck e Charlie também foram hipnotizados e confirmaram as mesmas memórias. Os 4 homens fizeram testes de detecção de mentiras e todos eles passaram. A partir de então, a história de abdução de Allagash Waterway foi amplamente divulgada pela mídia e pelos ufólogos. Ela é considerada até hoje uma das mais convincentes evidências de que os alienígenas estão visitando e sequestrando os seres humanos. Mas será que essa história é verdadeira mesmo? Vamos analisar a história dessa abdução sob diferentes perspectivas, apresentando os argumentos a favor e contra a veracidade da história. Você vai comparar os relatos dos próprios abduzidos, dos ufólogos que defenderam a sua versão e dos céticos que contestaram a sua credibilidade. Mas antes de começarmos, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo sobre terror e suspense todas as semanas. Vamos compartilhar cada vez mais relatos e histórias como essa aqui no canal. Mas voltando ao caso, como toda história de abdução, o caso de Allagash Waterway divide opiniões entre aqueles que acreditam que os 4 homens foram realmente abduzidos por alienígenas e aqueles que duvidam da sua veracidade. Os ufólogos, estudiosos dos OVNIs e dos fenômenos relacionados a eles, como as abduções, defendem que a história da abdução de Allagash Waterway é verdadeira e que os 4 homens foram realmente abduzidos por aliens. Eles se baseiam em 3 tipos de argumentos: a consistência, a evidência e a testemunha. Sobre a consistência, eles argumentam que a história é consistente com outros casos de abdução alienígena relatados em todo o mundo, mostrando padrões semelhantes de contato, sequestro, exame e retorno. Eles afirmam que há milhares de pessoas que afirmam ter sido abduzidas por aliens em diferentes épocas e lugares, e que muitas delas descrevem experiências parecidas com as dos 4 amigos. Por exemplo, eles citam um caso da abdução de Betty e Barney Hill,
ocorrida em 1961 em New Hampshire, nos Estados Unidos. Beth e Barney eram um casal que voltava de uma viagem de carro quando viram uma luz brilhando no céu. Eles pararam o carro para observar melhor e viram um disco voador com janelas. Eles tentaram fugir, mas foram perseguidos pelo objeto que os envolveu em um feixe de luz. Eles sentiram uma sensação de dormência e perderam a consciência. Quando acordaram, eles estavam a 56 quilômetros do local onde tinham parado o carro. Eles não se lembravam de nada do que tinha acontecido depois que foram atingidos pelo feixe. Eles notaram algumas anomalias no carro, como marcas circulares no porta-malas e um relógio quebrado. Eles também sentiram alguns sintomas físicos e psicológicos, como irritação na pele, perda de dentes e pesadelos. Anos depois, Beth e Barney foram submetidos a sessões de hipnose regressiva, e sob a hipnose, eles revelaram que tinham sido levados para o interior do disco voador, onde foram submetidos a procedimentos médicos invasivos por seres com grandes olhos negros, cabeças grandes e corpos magros. Eles também disseram que os alienígenas mostraram um mapa estelar com a localização do seu planeta de origem. Assim, os ufólogos apontaram as semelhanças entre o caso de Barney Hill e o caso da abdução de Allagash Waterway. Outro caso citado foi o da abdução de Travis Walton, ocorrido em 75 no Arizona, nos Estados Unidos, além do caso de Antônio Vilas Boas, de 57, em Minas Gerais, aqui no Brasil, e também o caso de Whitley Strieber, de 85, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e mostraram alguns outros também. Assim, os ufólogos concluíram que a história da abdução de Allagash Waterway é consistente com uma realidade extraterrestre que está sendo vivenciada por muitas pessoas ao redor do mundo. Eles afirmaram que os padrões observados nos casos de abdução alienígena não podem ser explicados por coincidência, ilusão ou fraude. Eles alegam que há uma lógica e uma finalidade por trás das ações dos alienígenas que podem estar estudando, monitorando ou manipulando a humanidade. Mas não só a consistência foi tratada pelos ufólogos. Eles argumentaram que a história é corroborada por evidências físicas e psicológicas, como as marcas no corpo dos homens, as alterações nos seus relógios biológicos, as memórias recuperadas sob hipnose regressiva e os resultados positivos nos testes de detecção de mentiras. Eles afirmaram que essas evidências são difíceis de serem falsificadas ou ignoradas e que elas demonstram que os homens passaram por uma experiência real e traumática. Por exemplo, eles citam também as marcas circulares que foram encontradas no corpo dos 4 homens após o incidente. Eles dizem que essas marcas eram semelhantes a cicatrizes de vacinação, mas que nenhum dos homens tinha sido vacinado recentemente. Assim, eles sugerem que essas marcas foram causadas pelos instrumentos médicos usados pelos aliens para coletar amostras de sangue ou tecido dos abduzidos. Eles também citam as alterações nos relógios biológicos dos 4 homens após o incidente. Eles dizem que os homens passaram a ter dificuldade para dormir à noite e para acordar pela manhã. Eles sugerem que isso foi uma consequência da mudança no ciclo circadiano provocado pela viagem interplanetária. Eles afirmam que os homens foram levados para um planeta com um ritmo diferente ao da Terra e que isso afetou o seu metabolismo e o seu humor. Eles ainda citam as memórias recuperadas sobre a regressão hipnótica pelos 4 homens anos após o incidente. Eles dizem que essas memórias são detalhadas e coerentes e revelam aspectos da experiência que não poderiam ser inventados ou imaginados pelos abduzidos. Eles sugerem que essas memórias foram reprimidas pelo trauma ou pela influência dos alienígenas e que foram liberadas pela regressão hipnótica. Por fim, citam os resultados positivos nos testes de detecção de mentira realizados pelos 4 homens após revelarem a sua história. Eles dizem que esses testes são confiáveis e objetivos e mostram que os homens estavam dizendo a verdade sobre a sua abdução. Eles afirmam que esses testes descartam qualquer possibilidade de engano ou fraude por parte dos abduzidos. E já que falamos dos ufólogos, agora vamos falar dos céticos. Esses são os críticos dos OVNIs e dos fenômenos relacionados a eles. Eles contestaram a história da abdução de Allagash Waterway e alegam ser falsa a experiência que os 4 homens tiveram falando sobre a ilusão e fraude.
E assim como os ufólogos, eles também têm os seus próprios argumentos. O primeiro é a memória. Os céticos argumentam que a história da abdução é baseada em memórias falsas ou distorcidas, induzidas pela hipnose regressiva ou pela influência de filmes, livros ou até outras histórias sobre abduções alienígenas. Eles dizem que a hipnose regressiva não é um método científico ou confiável para recuperar memórias reprimidas, e que ela pode criar falsas memórias ou confundir imaginação com realidade. Eles também defendem que os 4 homens podem ter sido influenciados por fontes externas que moldaram as suas memórias conforme os clichês e estereótipos sobre os alienígenas. Por exemplo, eles citam o fato de que os 4 homens só começaram a ter pesadelos sobre a abdução depois de assistirem ao filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, lançado em 1977, um ano após o incidente. Eles dizem que esse filme pode ter plantado na mente dos homens a ideia de que eles tinham sido abduzidos por alienígenas e que eles passaram a incorporar elementos do filme nas suas memórias. Eles também dizem que o filme pode ter estimulado os homens a procurar ajuda psicológica e a se submeter à hipnose regressiva que reforçou as suas falsas memórias. Eles também citam o fato de que os 4 homens só revelaram a sua história depois de lerem o livro The Interrupted Journey, publicado em 1966, que conta o caso da abdução de Baden-Baden-Hill. Eles dizem que esse livro pode ter servido de modelo para os homens criarem as suas memórias e que eles copiaram muitos detalhes do caso, como a aparência dos alienígenas, o tipo de exame médico e o mapa estelar, além do teste de detecção de mentiras. Assim, eles concluem que os 4 homens podem ter sido vítimas de sugestão, confabulação ou fantasia, e que eles não foram abduzidos por alienígenas, mas criaram tudo com a sua própria imaginação. Mas não podemos terminar essa história sem contar a perspectiva dos próprios abduzidos, né? Os 4 amigos que afirmam ter sido abduzidos têm uma perspectiva única e pessoal sobre o que aconteceu com eles naquela noite de 1976. Eles têm sentimentos, relações e reações que variam de acordo com as suas personalidades, histórias e crenças. Além disso, eles têm que lidar com as consequências da sua experiência, tanto positivas quanto negativas, em suas vidas pessoais, profissionais e sociais. Inclusive, alguns deles sentem medo, raiva, angústia ou culpa pelo que passaram. Eles se perguntam por que eles foram os escolhidos pelos aliens e o que esses seres fizeram com eles, o que eles queriam e até se eles vão voltar a abduzi-los. Eles também se culpam por terem sinalizado para a esfera luminosa, por terem exposto os outros amigos ao perigo e por terem demorado a revelar a sua história a público. Já outros sentem curiosidade, fascínio, admiração ou gratidão pelo que viveram. Eles se interessam por saber mais sobre os alienígenas, o seu planeta, tecnologia, cultura e missão. Eles também se sentem privilegiados por terem tido uma experiência única e extraordinária que mudou a sua visão de mundo e de si mesmos. Inclusive, eles mantêm contato com outros abduzidos e mantêm relações diferentes entre eles. Alguns mantêm contato frequente com os seus amigos que passaram pela mesma experiência e se apoiam mutuamente nos momentos difíceis. Eles também participam de grupos de apoio ou de pesquisa sobre abduções alienígenas, onde compartilham as suas histórias e aprendem com a de outros abduzidos. Outros preferem se afastar até dos seus amigos que foram abduzidos e evitam falar sobre o assunto. Ele também se isola de grupos ou organizações relacionadas a abduções alienígenas, onde se sentem incomodados ou desconfiados das intenções dos participantes. Outro fato é que os 4 homens têm reações diferentes às críticas ou às dúvidas sobre a sua história. Alguns tentam convencer os céticos de que a sua história é verdadeira, apresentando as evidências e os testemunhos. Alguns até tiveram de enfrentar ataques e ofensas de pessoas que não acreditam neles ou que os ridicularizam. E por isso mesmo, outros ignoram essas críticas e dúvidas sobre a sua história, dizendo que não se importam com o que os outros pensam ou dizem, evitando conflitos desnecessários e discussões com pessoas que não aceitam ou não entendem a sua experiência e perspectiva. Por tantos vieses que essa história teve, ela acabou se tornando famosa dessa maneira.
mas ainda é controversa e com seus próprios mistérios e pontos de vista. Você lembra de outras histórias de abdução? Me conta aqui nos comentários, inclusive, e se quiser que eu aborde alguma, só me dar o contexto ou o nome do envolvido. Talvez a sua própria, né? Não temos como saber. Mas já que falamos dos seres, que tal conhecer mais um dos seres mais temidos da humanidade, o Anticristo? Acesse esse vídeo aqui para saber tudo sobre ele. Um ótimo terror para ti e até o próximo vídeo. Até mais!